Então, sou o Filipe Teixeira, eu venci a taça, na altura designada Taça Brali, na época 15-16, com o Barrosas, uma época que eu comecei até como treinador adjunto, estava no clube há alguns anos como treinador de formação, depois como adjunto também nos séniores. A dada altura da época, foi por circunstâncias, tive que assumir a equipa e tivemos um final de época fantástico, com a conquista da taça frente ao Raimundo, um clube que vinha de divisões abaixo, no estádio da Mata Real, no Paço de Ferreira, e começa aí a minha carreira como treinador principal de séniores e foi que foi dado o primeiro passo atrás do sonho de conquistar algo que eu queria muito fazer. Olá, Pedro Ferreira, fui vencedor da taça em 2017-2018 pelo Sport Rio Tinto, uma época estrondosa para o clube, em que conseguimos almejar lugares na classificação a nível do campeonato e está esperada a vitória na taça. A taça é sempre uma competição que os clubes gostam de frequentar, gostam de com uma boa adesão e a nível de clube passar pelos adeptos aquela emoção da passagem das eliminatórias. No caso do Rio Tinto foi uma fase de grupos em que ficámos eliminados e depois aí sim, ainda a duas mãos, desde os 16 avos até à final, em que eliminámos o Pedroso, depois o Varziela, o Pedroços, depois nas meias finais o Tircense e chegámos a tão almejada final como o Padroense, que vencemos em penaltis. Nós fizemos um dia especial, nesse dia fizemos um planeamento diferente, reunimos mais cedo, concentramos a equipa mais cedo, fizemos o almoço que já costumávamos fazer, mas fizemos o almoço já perto do estádio, apesar de ser relativamente perto de Felgueiras, onde é o Barrosas, né? Nós disputámos em Passos, a final. Portanto, concentramos cedo, fomos almoçar, deixámos os jogadores com parte da equipa técnica a desfrutar um bocadinho a seguir ao almoço lá no Parque da Cidade. Mas me lembro que a palestra foi um bocadinho mais, não foi tão tranquila como eu gostava, porque havia aquela ansiedade de começarmos e estava tarde no tempo. Tivemos um estádio com muita gente mesmo, tínhamos aquelas bancadas cheias, foi uma tarde fantástica. Eu lembro-me de um ruído enorme com as buzelas por trás de mim, muita dificuldade para conseguir comunicar para o campo. Muito especial por ser ali, por ser naquele estádio, o estádio da Primeira Liga, por ser contra uma equipa que vinha de baixo, tinha feito um percurso também fantástico, eliminando equipas de patamares superiores. Nós sentimos essa responsabilidade de ter que ganhar esse jogo e bom tempo no início, depois lembro-me de muita chuva, eu achar que a nossa equipa até fosse tirar partido disso, porque o Raimundo treinava e jogava num campo pelado. Surpreendeu-me até a adaptação deles, criámos algumas dificuldades na segunda parte. Tivemos que ir a penaltis depois de um empate 1-1, conseguimos vencer, felizmente. Lembro-me que a minha sensação foi dali, nem consegui desfrutar tanto porque tínhamos que ganhar aquilo, não podíamos perder aquele jogo e depois conseguimos vencer em penaltis, foi uma sensação de alívio para mim. Depois regressámos a Barrodas, fomos recebidos lá na junta, com muita gente à espera, foi o primeiro título oficial do clube, portanto foi um dia inesquecível para toda a gente. Eu, muito sinceramente, considero-me um felizardo por ter treinado o Sport Clube Rio Tinto, na altura liderada pelo presidente Jorge Pinho, uma estrutura fortíssima, tanto a nível de futebol como diretivo, em que não nos faltou absolutamente nada. Desde que eu treinei o Rio Tinto, eu sou mesmo felizardo por ter treinado o clube naquela época. Nós fizemos estágio, nós fomos dormir ao hotel, na Fiel Parque Hotel, de sexta para sábado. Nós tivemos regalias que outras equipas não conseguiram ter e por isso eu só tenho que agradecer. Quanto à final, como eu disse, fomos para estágio e depois, lá está, aquilo que o Filipe sentiu, também senti, que era a pressão de ter que ganhar e também o nosso resultado foi 0-0 nos 90 minutos e em penaltis vencemos o Padroense, um digno vencido. Uma final com poucas oportunidades de golo, mas aquelas que houveram, podia recair para qualquer lado. Acabo também por ter um bocadinho de fator sorte do meu lado nos penaltis. E isso eu comentei logo com o professor João, que era na altura o treinador do Padroense. Caísse para quem caísse, era um justo vencedor, porque aquilo que nós fizemos até lá, o Padroense também o fez,
E pronto, o fator sorte foi fundamental, mas o Rio Tinto merecia este título por tudo que fez. Tínhamos uma equipa fantástica, solidária, amiga, com muita qualidade, em que o plantel já se conhecia há alguns anos e essa entreajuda e o conhecimento deles próprios já ajudava muito, e muito o que é a técnica ou tática do treinador. Depois, o que vinha sempre para acrescentar. Nós conseguimos moldar os jogadores tirando uma ou outra peça e a dinâmica mantinha-se. E isso para nós é fundamental. Isso tudo se deve à estabilidade diretiva que o clube tinha, no nome da direção, que era o Sr. Presidente Jorge Pina, que fez um trabalho fantástico quando lá esteve, e acredito que o clube almejava se calhar as subidas de divisões. Estivemos lá muito pertinho, não conseguimos, mas demos um título que já ao fim de 30 anos que não era conseguido, e eu sou um felizardo por isso e agradeço também a oportunidade de ter treinado aquele clube, e também dei o meu melhor. E lá está. Era preciso crescer, fazia falta que a taça crescesse, que o próprio momento de entrega da taça era preciso tornar o momento ainda mais especial, porque de facto a maior associação do país certamente tinha condições para apresentar algo que hoje já acontece, desde a comunicação, o trabalho excelente que já fazem, desde o tamanho da taça, que ela era muito mais pequenina, as medalhinhas, já se nota aqui a evolução. E, portanto, as equipas acabam também por levar muito mais a sério. O facto de ser eliminatórias acaba por ser aquele momento, a uma final, os jogadores levam aquilo com maior determinação, mesmo os próprios adeptos entusiasmam-se mais. Hoje em dia, que é época de redes sociais, os clubes também trabalham melhor essa parte, envolvem as pessoas. Antigamente não havia nada, nós tínhamos que colocar os cartazes nos cafés. E recordo-me disto, na final, apesar de ter sido especial pelo estádio em que nós jogamos, por todo o mediatismo que foi criado, porque durante a semana muita gente queria saber dos clubes, a imprensa ia ligar, nós estávamos habituados àquilo, e pronto, ia presencialmente, telefone, notou-se que era uma semana diferente, mas depois, pronto, hoje os tempos são outros, fico contente por esta evolução, na altura senti que era preciso dar esse passo, era preciso um bocadinho mais, hoje em dia já se vê algo mais digno daquilo que realmente é uma taça, que é uma competição especial. A nossa conquista foi há 9 anos, na altura era disputada, começava com fase de grupos, disputada em agosto, durante a pré-época, porque a nível distrital é muito complicado começar a época antes de agosto, e mesmo em agosto já obriga ali muitas vezes a estar privado de alguns jogadores. Lembro-me que nós fizemos 3 jogos na fase de grupos, e num desses jogos nós jogamos com o Vila Meal, Lixa e Vilarinho. Num desses jogos nós terminámos o jogo, fomos passar uma semana de férias, só voltámos ao clube para fazer o jogo seguinte, e as equipas encaravam a taça um bocadinho dessa forma, como uma forma de planear a época. Eu, muito sinceramente, eu adoro a taça. Não sei se foi por eu ter vencido, mas era uma competição que nos últimos anos que eu treinei, a minha preocupação era se entrasse a meio, saber se o clube me dava na taça. Por acaso é uma competição que me chama a atenção. E isto de nós não diferenciar divisões, tanto o clube da elite pode jogar com o clube da primeira distrital, de não diferenciar o relevado do sintético do pelado, o clube joga em casa, e se for numa competição já não pode, não é? Temos respeitar as dimensões do estádio, porque as pessoas gostam disto, por ser eliminatório, não é uma fase regular, mas é uma decisão, tem que ser hoje, ou na próxima eliminatória tem que ficar decidido, tem que passar alguém, e isso é bom para nós treinadores, uma pressão muito maior, a preparação para o jogo, o planeamento é completamente diferente do que uma competição regular, porque ali não há margem de erro, o mínimo erro vai à vida, e isso para nós treinadores também consegue ser diferente e dá outra emoção. Nós também transmitimos outra emoção ao plantel. É uma competição que deixa saudades e eu gosto muito. E isto de não diferenciar a divisão é ótimo, porque é sempre uma incógnita, e isto acontece também na Taça de Portugal. Uma equipa da Primeira Liga pode ir a uma equipa do segundo escalão ou do terceiro e perder, o que aconteceu este ano. E isso é muito bom, porque as equipas facilitam um bocadinho e ficam pelo caminho. Eu penso que fruto do trabalho da Associação de Futebol do Porto, desta evolução, faz com que os clubes olhem com um bocadinho mais de seriedade para esta competição. Já não é algo secundário, já é especial, já se olha para o calendário quando é que chega este jogo e a curiosidade do sorteio. Mas depois depende sempre das equipas em questão. Se são as equipas de topo do futebol distrital, essas sim vão sempre olhar porque têm condições para isso, ou equipas divisão da elite que lutem pelos primeiros lugares e tenham condições e que saibam que têm plantel que provavelmente podem chegar longe, e essas podem traçar logo alguns objetivos no início da época.
Mas de uma forma geral, acho que todas as outras querem fazer uma gracinha, fazer uma coisa bonita, chegar o mais longe possível, mas sem aquela obrigação de ter mesmo que a vencer. Eu penso que nenhum clube deve traçar, porque é uma competição tão difícil. Os clubes são muito equilibrados, não é como a Taça de Portugal, em que nós sabemos que há logo ali 3 à partida que vão estar, se calhar os 3 nas meias finais, ou pelo menos 2 nas meias finais. A nível distrital isso não acontece, o equilíbrio é grande, e, embora haja uma diferença da principal divisão distrital para as de baixo, mas continua a ser maioritariamente jogadores amadores, ou 100% de jogadores amadores, e portanto, se calhar através da vontade, do querer de superar, consegue-se equilibrar outras forças, mas é mais por aí, tirando uma outra equipa do topo que parta logo com esse objetivo de subidas de divisão e chegaram meias finais, finais da taça, mas todas as outras será mesmo com a gracinha. É assim, eu acho que tudo depende do clube que tu treinas, dos objetivos do clube. Porque estamos a falar em 36 jogos de campeonato, ou 34, mais os da taça. Se tu tens um objetivo de subida de divisão, se tens um objetivo de manutenção, se tu cumpres o objetivo cedo ou tarde demais perante o que é o objetivo do clube, porque eu acho que um clube que aspira a subir a divisão tem que ter um plantel muito extenso para poder competir nas duas taças, nas duas competições, sem usar os mesmos jogadores. Quando assim acontece, eu acho que o objetivo é claro, é as duas competições. Quando tu tens um plantel curto, em que usas maioritariamente 13, 14 jogadores os 90 minutos, em que tens um plantel com 23, 24 jogadores, mas a qualidade não é a mesma, em que tu vais ter que rodar jogadores na taça, o objetivo já não pode ser o mesmo. Uma frase ou uma palavra? Como definir a taça? Mas a minha vitória ou a taça? Hoje em dia. Eu acho que é um desafio, acho que é sempre um desafio. Pela minha perspectiva, se calhar também provavelmente por nunca ter estado a treinar um clube do topo da distrital, treinava na altura um clube que lutava para a manutenção, fizemos um campeonato agradável e portanto foi um desafio, foi chegar ali, quer dizer, passar patamar a patamar, começámos a perceber que podíamos lá chegar, o sorteio foi favorável, mas para mim eu acho que a palavra certa é mesmo um desafio, porque acho que quem consegue vencer, acho que é um orgulho, não é fácil. Não é fácil. E a frustração de chegar à final e não poder vencer, e daí eu trazer muitas vezes o nome do Raimundo, e por acaso há dias estive lá a acompanhar, a ver um jogo de formação, e até fiquei um bocado triste por não ver naquela sede uma referência a essa final, porque foi tão importante para eles também, fizeram uma coisa tão bonita, que não ter ali na sede nada que relembre esse dia. Sim. Acho que até é bom para a terra, não é? Porque de facto a terra para. No dia da final, independentemente de onde seja, vamos supor que este ano no Estado do Mar, que venha um clube mais da zona nordeste, a cidade vai parar. Toda a gente vem ver aquele jogo. E aquilo que eu digo é um motivo de orgulho. E mesmo para o vencido, neste caso, no meu caso foi o Padroense, enaltecemos sempre a postura dele. Orgulhámos de ter vencido, é verdade, mas enaltecemos sempre o clube vencido. Porque, como eu disse, tanto podia ir para um lado como para o outro. Isto é bom no futebol.